Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de Geografia. Nós iremos estudar sobre os elementos naturais e culturais em casa. Este conteúdo está na página 17 e 19 do livro de vocês. E para iniciar, eu gostaria de apresentar a vocês uma imagem. Esta imagem, como podemos observar, ela possui elementos da natureza, né? Ela possui aqui a cachoeira, a água, as árvores, aqui a gente pode ver a pedra. Então, esses elementos, eles existiam e existem aqui nesta paisagem sem nenhuma ação do homem. Não foi o homem que colocou a plantinha lá, não foi o homem que fez nem colocou a água nesse espaço. Então, eles já existiam sem a intervenção do homem. Então, a água, a pedra e as árvores são elementos naturais que compõem essa paisagem. Já esta outra imagem, nós podemos ver que ela era uma paisagem natural com elementos naturais e o homem começou a habitar este espaço. Podemos ver aqui essa tribo indígena, composta aqui por várias ocas. Então, essa paisagem ela começou a ser transformada pela ação do homem. A estes elementos colocados nessa paisagem pela ação do homem, nós chamamos de elementos culturais, porque eles foram colocados aqui. Eles não existiam, Antes do homem habitar este lugar, essa paisagem era composta apenas por elementos naturais, que são as plantas, que são numa paisagem, por exemplo, onde podemos ver as nuvens, o sol, a terra, a grama, tudo isso é elemento natural. Já os que são colocados naquela paisagem pela ação do homem, como as casas, os prédios, são elementos culturais. Então, só para repetir, elementos naturais são aqueles que existiam ou existem naquele lugar sem a intervenção do homem. Já os elementos culturais são aqueles que passaram a existir naquela determinada paisagem pela ação do homem. Foi o homem que colocou aquele elemento naquele lugar. Os espaços em que vivemos, eles sofrem mudanças. O local onde hoje é a nossa casa, antes era uma paisagem composta apenas por elementos naturais. E com a ação do homem, esse espaço ele foi se modificando, ele foi se transformando e o local onde era uma paisagem natural, composta por elementos naturais, hoje é uma paisagem composta também por elementos culturais. Os elementos culturais que constroem, que servem para construir nossas casas, ele vai variar de acordo com a região. Vou apresentar para vocês alguns tipos de casa. Esta é a casa de taipa, Ela é conhecida na nossa região como casa de taipa. Ela é construída com barros e com algumas madeiras extraídas das árvores, Então, essa aqui é uma casa de taipa e ela é encontrada mais na região nordeste. Então, vejamos que essa casa de taipa ela vai apresentar um elemento cultural na sua construção diferente de uma casa construída numa região de rios, por exemplo, que são as palafitas. As palafitas, que são essas casas, construídas em cima ou às margens de rios, que também vai diferenciar, de algumas casas de grandes centros urbanos. Como podemos ver, aqui nós vemos um prédio, O material que é usado na construção desse prédio, ele é diferente do material que é usado na construção
das palafitas, nas construções das casas de taipa. Então, dependendo da região, esse elemento cultural ele pode variar. Temos aqui mais um exemplo de casa. Essa casa aqui também, né, a gente pode observar que a telha é diferente do modelo e do mesmo elemento cultural da telha, né, da casa de taipa, então elas são bem diferentes. Então, gente, no livro de vocês, na página 18, temos aqui uma atividade que vai falar sobre os elementos naturais e culturais, onde vocês deverão circular com o lápis de cor azul os elementos naturais e de cor vermelha os elementos culturais. Lembrando que as nuvens, a grama, as árvores, né, tudo faz parte dessa paisagem. Tudo que compõe essa paisagem, né, deve ser circulado de vermelho ou de azul, dependendo se ele é um elemento cultural ou se ele é um elemento natural. E na página 20 tem atividade falando sobre os elementos culturais em casa. Então nós vamos observar que de um lado da atividade tem tipos de casa e do outro lado tem elementos culturais que fazem parte daquela casa, daquelas casas, melhor dizendo. Então, gente, a nossa aula de hoje foi essa, né? Façam a atividade das páginas 20 e 18 e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço e até a próxima aula.